Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando Maelstrom da Luz do Dia capítulo 8. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 8 – O peso dos pesadelos e a face escondida do demônio. A lua já ia alta quando Naruto finalmente chegou em casa. O corpo estava bem após o interrogatório com o mutante que havia se passado pelo irmão de Clara. A mente, no entanto, estava ainda mais pesada do que o corpo. Ao entrar em seu quarto, ele tirou o amuleto de Merlin, com cuidado, e o colocou sobre a estante ao lado da cama. A luz mágica do artefato pulsou levemente antes de se apagar. Sem trocar de roupa, Naruto caiu na cama e afundou no colchão. O sono veio rápido. Mas não veio em paz. No mundo dos sonhos, ou melhor, dos pesadelos. Naruto abriu os olhos, mas não estava mais em seu quarto. Estava em um campo enevoado, o céu tingido de um vermelho doentio, como se estivesse em chamas além do horizonte. Uma brisa fria passava cortante, levando sussurros distantes que se tornavam vozes familiares e acusadoras. Ao seu redor, as sombras se contorciam, imagens distorcidas começavam a tomar forma. Naruto viu Clara, em lágrimas, segurando nos braços uma mantinha azul de bebê, vazia. A dor em seus olhos era insuportável. "Eu confiei em você, Naruto", disse Clara, com a voz embargada. Naruto deu um passo à frente. Tentou responder, tentou explicar, mas nenhuma palavra saía de sua boca. "Por que deixou o meu irmão ser levado para as terras sombrias?" Continuou ela, agora com raiva misturada à dor. "Você prometeu que ia protegê-lo." A cena mudou de forma abrupta. Agora ele via o bebê, o irmão de Clara, sendo puxado para dentro de um portal escuro, aberto por um duende de aparência pútrida, de olhos esbugalhados e sorriso macabro. A criatura ria enquanto desaparecia no vórtice, levando a criança, que chorava desesperadamente. Naruto corria, gritava, mas era como se estivesse preso no lugar, os pés afundados em lama escura. "Você não é o caçador de trolls?", ecoou a voz de Clara, agora multiplicada, repetida por 1000 sombras ao redor dele. Do nevoeiro surgiram Bular e Strictler, suas formas gigantescas e ameaçadoras distorcidas pelo próprio ódio que carregavam. Os olhos de Bular ardiam em vermelho enquanto ele rugia. "Você perdeu, garoto." Strictler cruzou os braços, com um olhar de desprezo absoluto. "Como uma criança acha que pode carregar o peso de ser o caçador de trolls? Você não é digno desse título, você é um fracasso", sibilou Strictler, enquanto sua imagem se multiplicava, cercando Naruto com espelhos de julgamento. Naruto caía de joelhos, impotente, as mãos cobrindo os ouvidos, mas as vozes atravessavam qualquer barreira. O ambiente tremia. "Que a era de Gunmar, meu pai, renasça!" Rugiu Bular com um sorriso triunfante, seu eco se espalhando pelas terras sombrias. A cena mudou novamente, como um relâmpago mental. Agora, Naruto estava sob a ponte da morte. O céu era um vórtice escarlate negro. As correntes tremiam com um som metálico, e do centro da ponte, um grande olho azul glacial se abria no abismo. Era o olho de Gunmar. Gigantesco, opressor, o olho fitava Naruto diretamente, como se enxergasse sua alma, expondo seus medos, suas dúvidas, seus fracassos. A risada grave e gutural de Gunmar preencheu os céus, ecoando como um trovão. Chamas azuis brotavam ao redor, e das sombras, milhares de olhos o observavam, trolls corrompidos, duendes, changelins, todos sorrindo. "Você não é nada", diziam. "Você falhou, Clara nunca vai te perdoar, você deveria ter ficado fora disso, você não é o herói dessa história", Naruto gritou, tentando afastar as vozes, mas o grito dele se desfez no vento sombrio. O chão sob ele rachou. O amuleto de Merlin apareceu em sua frente, flutuando, mas rachado, partido ao meio, morto. E então, ele caiu na escuridão. Enquanto Naruto se debatia em seu próprio inferno mental, perdido em gritos, vozes acusatórias e visões distorcidas, no mundo real, algo estava mudando.
Silenciosamente, no escuro do quarto, o amuleto de Merlin, repousando sobre a estante ao lado da cama, começou a brilhar. Mas não com seu usual tom azul místico. Agora, seu brilho se tornava dourado. Um ouro profundo, radiante, como o sol nascendo após 1000 anos de escuridão. O círculo de runas gravado em sua superfície começou a girar como um relógio, lento no início, depois cada vez mais rápido. Tic-tac, tic-tac, mas não havia som, apenas um movimento acelerado, como se o tempo dentro daquele artefato se agitasse, se reconfigurasse. Dentro daquele brilho mágico, uma presença antiga despertava. Ela que de tempos em tempos, essa presença vinha visitar os sonhos de Naruto, como uma sombra maternal à distância, que sempre aparecia para moldar cada vez mais o seu futuro guerreiro, até agora. Ela observava com atenção plena. Como uma espectadora diante de uma tragédia se desenrolando num palco, ela viu o coração de Naruto ser dilacerado pelas imagens do pesadelo, as acusações de Clara, o sequestro do bebê, os julgamentos de Bular Strickler, o olho frio e demoníaco de Gunmar fixo sobre ele. Ela viu os medos dele, profundos, cravados como espinhos na alma, e a forma como o sonho se moldava a essas dores, tornando-se uma prisão de culpa e desespero. A presença não se enfureceu. Nem se entristeceu. Ela apenas se perguntou: o que aconteceu com você, meu garoto? O que o levou a se perder assim dentro de si mesmo? Com a delicadeza de um sussurro e a força de uma estrela antiga, ela tocou as últimas lembranças vivas de Naruto, mergulhando em sua mente adormecida como uma mãe que afaga o rosto de um filho em febre. E ali, ela viu. Ela viu o interrogatório, o disfarce do Changeling, o esforço desesperado de Naruto para salvar o irmão de Clara, sua frustração, sua impotência, e a culpa. Ele acreditava que fracassou, mesmo tendo lutado com tudo o que tinha. Foi então que ela sorriu como finalmente conseguiu o que queria. Um sorriso feroz ao mesmo tempo, como o de alguém que vê uma centelha prestes a se tornar chama. Parece que está na hora, meu querido Naruto. Sua voz ecoou na teia mágica que ligava seu espírito ao amuleto. Na hora de transformar você naquilo que sempre esteve destinado a ser, desde o momento em que eu escolhi você com um único toque de sua magia, o pesadelo foi desfeito. Como se nunca tivesse existido, as sombras da mente de Naruto desapareceram. As vozes silenciaram. A ponte caiu em luz. O olho de Gunmar se fechou como uma chama sufocada. Naruto parou de se debater. Sua respiração desacelerou. O rosto antes contorcido pela angústia relaxou. E pela primeira na noite ele dormiu em paz. Mas para a presença sabia que não era hora de descanso. Não ainda, disse ela, com doçura e firmeza. Com um segundo toque de sua magia, a presença moldou um novo sonho. Mas este não seria um pesadelo. Seria um ensinamento, um treinamento para o futuro. No mundo real, na casa de Ivan estava alta quando Ivan chegou em casa, os tênis sujos ecoando nos degraus de madeira do alpendre da frente. As luzes da rua já tinham começado a piscar, e um silêncio confortável cobria o bairro como um cobertor velho. Ele estava exausto. Ainda sentia os ecos do baixo vibrando nos ossos, o som ensurdecedor do show do Papa Crânio martelando em sua cabeça como se a banda ainda estivesse tocando. O cabelo desgrenhado, a camisa suada grudando na pele, e a voz quase rouca de tanto gritar com Darcy no meio da multidão. Abriu a porta de casa devagar, jogou o moletom em algum canto da sala e tropeçou até o quarto como um zumbi, sem nem notar a luz piscando na secretária eletrônica, indicando uma mensagem deixada. Ele subiu a escada morto de sono, entrou no seu quarto e se atirou-se de cara na cama, os braços abertos, como se tivesse sido derrubado por um raio invisível. Nem tirou os tênis. Estava longe demais da realidade, e em poucos segundos, já roncava baixinho, o rosto enterrado no travesseiro. Enquanto isso, na sala, a secretária eletrônica piscava uma última vez antes de ativar a reprodução automática da mensagem gravada. Alô, Ivan, filho, sei que já deve ser de madrugada aí em casa agora, e que você provavelmente está dormindo profundamente no seu quarto. A voz era doce, leve, mas com uma ponta de saudade. A voz de uma mãe cansada, mas feliz. Mas eu liguei só pra te dizer que a mamãe vai estar voltando do trabalho.
Finalmente. Depois de mais uma longa temporada voando pelo mundo como aeromoça, uma risadinha suave escapou da gravação, quase nostálgica. Vou poder passar muito tempo com meu querido filho. Prepare-se, porque quero muitos abraços e tempo juntos, hein? Beijos e abraços da mamãe. Tenha uma boa noite, meu amor. O bip final soou baixinho. Na escuridão do quarto, Ivan continuava adormecido, alheio à mensagem que esperava por ele. Um leve sorriso inconsciente formou-se em seu rosto, como se a voz da mãe tivesse tocado algo dentro dele mesmo em meio ao sono pesado. Amanhecer do dia seguinte, a luz suave do dia se filtrava pelas frestas da janela do quarto de Naruto, riscando o chão de madeira com listras douradas. O amuleto de Merlin, antes repousando sereno sobre a estante, agora havia retornado ao seu brilho habitual. Um azul profundo, calmo e misterioso, como se nada tivesse acontecido. Naruto despertou com um leve sobressalto, mas sem entender por quê. Seu coração estava calmo, e ao mesmo tempo, uma vaga sensação de vazio assombrava, como se tivesse sonhado algo importante, mas não conseguia lembrar de nada. Ele se sentou na cama, esfregando os olhos. Seu corpo estava levemente suado, mas não havia medo, nem angústia. Apenas uma estranha paz, como a brisa depois de uma tempestade esquecida. Devo estar ficando maluco, murmurou. Naruto se levantou com os primeiros raios tímidos do sol atravessando a janela de seu quarto. A luz dourada escorria pelas paredes e cortava o quarto em faixas suaves, iluminando o amuleto sobre a estante por apenas um instante antes que o brilho desaparecesse novamente. Por algum motivo, ele se sentia leve. Depois da noite anterior, depois do pesadelo e daquele estranho sonho que parecia mais real do que qualquer lembrança, ele deveria ter acordado cansado. Mas não. Seu corpo estava relaxado, sua mente calma, e havia uma estranha sensação de calor em seu peito, como se alguma coisa dentro dele tivesse finalmente parado de doer. Ele se espreguiçou longamente, esfregou os olhos e foi até o banheiro. Lavou o rosto, escovou os dentes e ficou alguns segundos encarando o próprio reflexo no espelho. Ainda era ele. O mesmo cabelo loiro bagunçado, os mesmos olhos azuis. Mas, por algum motivo, parecia diferente. Vestiu-se com as roupas de sempre. Calça jeans, camisa preta justa ao corpo e o inseparável moletom preto com detalhes laranja e capuz. Sem nem pensar, pegou o amuleto de Merlin da estante e o guardou no bolso interno do moletom. Era automático agora. Tão natural quanto respirar. Na cozinha, Naruto começou a preparar um café da manhã reforçado. Não um café da manhã normal. Um café da manhã digno de alguém que passava metade da vida lutando contra trolls. 4 sanduíches enormes logo estavam espalhados sobre a bancada. Pão, bacon crocante, ovos mexidos, queijo derretido, cebolas grelhadas, presunto, tomate, alface, molho, praticamente tudo que havia na geladeira foi parar ali. Tudo, menos picles. Naruto odiava picles com toda a força do coração. Quando terminou, embrulhou os sanduíches em 2 sacos de papel, 2 em cada um, e pegou uma garrafa térmica de café para completar. Talvez fosse cedo demais para visitar alguém, mas Ivan provavelmente não reclamaria se ele aparecesse carregando comida. Poucos minutos depois, Naruto já estava descendo as ruas vazias de Arcadia Oaks em sua Vespa vermelha. A cidade ainda parecia adormecida. Era domingo, cedo demais para a maioria das pessoas sequer pensar em sair da cama. Uma névoa fina rastejava pelo asfalto e pelos jardins das casas, transformando as ruas em algo silencioso e quase irreal. O ronco suave da Vespa era o único som quebrando aquela tranquilidade. Naruto não sabia exatamente por que estava indo até a casa de Ivan. Só sentia que precisava vê-lo. Talvez fosse por causa do sonho. Talvez fosse porque, depois de tudo, queria estar perto do amigo. Ele estacionou em frente à casa de Ivan, tirou o capacete e subiu os degraus da varanda com os sacos de papel em uma das mãos. Deu 3 batidas na porta e por alguns segundos, nada aconteceu. Então ouviu passos arrastados vindo do outro lado, seguidos pelo barulho de alguma coisa esbarrando em um móvel e um resmungo sonolento. A maçaneta girou lentamente.
Ivan apareceu na porta parecendo que tinha acabado de perder uma luta contra a própria cama. Os cabelos estavam completamente desgrenhados, espetados para todos os lados. Vestia um pijama de flanela cinza amarrotado, e segurava uma caneca de café fumegante com as duas mãos, como se a bebida fosse a única coisa impedindo sua alma de abandonar o corpo. Ele semicerrava os olhos contra a luz da manhã. Naruto? Murmurou, com a voz rouca de sono. Cara, você tá um bagaço, disse Naruto, rindo suavemente. Como foi o show? Incrível, respondeu Ivan, com a voz rouca, esfregando os olhos. Você faz ideia de que horas são? Naruto ergueu um dos sacos de papel diante dele. Hora do café da manhã. Ivan piscou uma vez. Depois duas. O cheiro de bacon, queijo e pão quente finalmente chegou até ele. Seu olhar caiu lentamente para os sacos. Em seguida voltou para Naruto. Eu retiro o que disse. Ele deu um passo para o lado e abriu mais a porta. Entra. Você é oficialmente a melhor pessoa que já apareceu na minha varanda às 7 da manhã. Quando Naruto ele tirou um moletom e pendurou no encosto de uma cadeira antes de seguir o amigo até a sala de estar. Foi quando notou a luz vermelha piscando na secretária eletrônica no canto da sala. Ivan também percebeu. Ah, murmurou ele, franzindo testa. Acho que minha mãe ligou ontem. Ele se aproximou da secretária enquanto Naruto colocava os sanduíches na mesa da sala de estar. Com um clique, a mensagem começou a tocar. Alô, Ivan, filho, sei que já deve ser de madrugada aí em casa agora, e que você provavelmente está dormindo. A voz suave e carinhosa da mãe de Ivan encheu a casa. Naruto ficou em silêncio, encostado no balcão, enquanto Ivan ouvia. Mas eu liguei para dizer que a mamãe vai estar voltando do trabalho. Finalmente vou poder passar bastante tempo com meu querido filho depois dessa longa temporada voando pelo mundo. Então prepare muitos abraços, ouviu? Beijos e boa noite, meu amor. A gravação terminou com um pequeno bip. Por alguns segundos, Ivan ficou parado diante da secretária, ainda segurando a caneca de café. Então um sorriso pequeno, mas verdadeiro, apareceu em seu rosto cansado. Ela vai voltar, disse baixinho. Naruto sorriu de leve também. Então é melhor comer bastante. Ele empurrou um dos sanduíches na direção do amigo. Porque você vai precisar de energia para sobreviver ao ataque de abraços. Ivan soltou uma risada sonolenta. Você fala como se fosse um ataque de troll. Pior, respondeu Naruto, sentando-se no sofá. Muito pior. Ivan se jogou no sofá com a caneca ainda nas mãos e ligou a TV, que exibia algum desenho animado antigo, cheio de cores vibrantes, expressões exageradas e uma trilha sonora tão alta quanto dramática. Naruto se sentou ao lado dele, acomodando-se com um suspiro enquanto colocava os sacos de papel sobre a mesa de centro. Sanduíche caprichado no café da manhã. Eu te adoro, Naruto, disse Ivan, quase em tom de adoração, antes de dar uma mordida no sanduíche. O problema era que o sanduíche era tão absurdamente grande que era praticamente impossível mordê-lo direito de uma vez só. Ainda assim, isso não diminuía em nada o sabor. O bacon crocante, o queijo derretido, os ovos e as cebolas se misturavam perfeitamente, arrancando de Ivan um som satisfeito entre uma mordida e outra. Naruto mordeu seu próprio sanduíche, sentindo o queijo quente derreter na boca. Por alguns instantes, os dois ficaram em silêncio, dividindo aquele espaço como velhos amigos que não precisavam conversar o tempo todo para aproveitar a companhia um do outro. Apenas o som da TV preenchia a sala, junto com o estalar suave do pão sendo apertado e o barulho das mordidas. Era um momento simples, mas cheio de significado. Enquanto terminava o segundo sanduíche, Naruto se recostou melhor no sofá e cruzou uma perna sobre a outra, com um leve sorriso no rosto. Olhou de lado para Ivan, que parecia muito mais acordado agora graças ao café e ao sanduíche. Então, como foi o show? Perguntou Naruto, genuinamente curioso. Ivan soltou um suspiro comprido, como se ainda estivesse tentando reunir energia suficiente para pensar naquela hora da manhã. Foi incrível, cara, disse ele, já se animando ao lembrar. Eles tocaram todas as melhores músicas. Teve clássicos do rock, solos de guitarra que pareciam incendiar o palco, e o show só acabou lá pelas 3 da manhã.
Foi uma loucura, Naruto assobiou, impressionado. Isso sim é resistência. Ivan deu uma risada rouca antes de continuar. E não foi só isso. Eu encontrei a Darcy por lá. A gente ficou junto o show inteiro, cantando, pulando, zoando. Foi bem divertido. Ah, e sabe quem mais apareceu? Quem? Perguntou Naruto, mordendo mais um pedaço do sanduíche, embora já tivesse uma boa ideia da resposta. Clara. A rainha do seu coração. Ivan lançou um olhar zombeteiro, mas divertido. Naruto revirou os olhos. Mesmo assim, não conseguiu esconder o sorriso. Durante o show, ela me ligou, disse que os pais dela voltaram mais cedo daquele evento beneficente que eles estavam organizando em São Francisco. Sério? E ela teve que sair por isso? Pelo mesmo isso explicar que porque ela teve que sair no meio do show. Questiona Ivan, se ajeitando no sofá, curioso. Era isso ou arriscar os pais de Clara chegarem em casa com um garoto estranha cuidando do filho bebê deles quando era pra irmão mais velhas cuida e não saído para um show tarde da noite, diz Naruto, fazes aspas com as mãos na parte de filho bebê. Sim. Mas adivinha? Foi a oportunidade perfeita para eu brilhar, disse Naruto, com um brilho orgulhoso nos olhos. Preparei um jantar completo para eles. Entrada, prato principal e até sobremesa. A estrela da noite foi uma lasanha de 4 queijos com molho caseiro. Ivan ergueu as sobrancelhas, impressionado. Uau! Você realmente levou a sério. E aí? Conseguiu impressionar os sogros? Naruto sorriu com confiança e fez um gesto com os dedos, como se estivesse polindo uma medalha imaginária. Com certeza. Eles adoraram minha comida. Ficaram tão satisfeitos que a conversa depois fluiu tranquilamente. Rimos, falamos da Clara, dos planos dela, e claro, da minha paixão por cozinhar. Ivan deu uma cotovelada leve no amigo, brincando. E pensar que você quase comprou aquela Honda Fury ao invés da Vespa. Ah, eu lembro disso, disse Naruto, rindo, e eu estava certo. Ivan ergueu a caneca como se fizesse um brinde à escolha de Naruto. Naruto assentiu. E olha só, a Vespa virou a cereja no topo do bolo. Os pais dela adoraram. Disseram que eu tenho um estilo retrô charmoso. Ele riu da lembrança. E ainda me convidaram para visitar de novo. Querem experimentar mais da minha cozinha. Ivan bateu na perna com um riso cansado, mas sincero. Cara, você tá voando. Sério. Você tá vivendo uma comédia romântica culinária agora. Com batalhas contra trolls entre uma receita e outra, Naruto completou com um sorrisinho travesso, erguendo discretamente o moletom e revelando por um breve instante o brilho do amuleto de Merlin, azul sob a luz fraca da sala. Os dois riram. E por um momento, apenas ficaram ali, dois amigos, compartilhando o sanduíche e os acontecimentos de suas respectivas noites, enquanto o mundo lá fora ainda dormia pela manhã. O clima leve da sala foi lentamente mudando. A TV ainda passava algum programa qualquer no fundo, mas Naruto já não prestava mais atenção. O sorriso que carregava se desvaneceu aos poucos, como se uma sombra tivesse atravessado seus pensamentos. Ivan percebeu. Ei, o que foi? Perguntou, franzindo o senho ao notar o olhar distante do amigo. Você ficou sério de repente. Naruto desviou o olhar da tela, repousando os olhos sobre a caneca vazia na mesa de centro, mas seu foco estava longe dali. O irmão da Clara e 100% um trocada. Eu interroguei ele ontem à noite, diz Naruto com Ivan ficado alarmado com isso. Então você está certo de que ele era um trocado? Naruto assentiu com cabeça com Naruto, mostrando seu celular para Ivan, que tinha um vídeo pronto para dar play, com Ivan pegando o celular de Naruto e dando play no vídeo. O vídeo começou a rodar. Na tela, o trocado aparecia em sua forma mutante, preso contra uma tábua de madeira. Facas estavam cravadas ao redor de cada membro, formando um X que o mantinha imobilizado, impedindo qualquer movimento. A criatura se debatia levemente, mas estava encurralada. A voz de Naruto ecoava no vídeo, firme, direta, conduzindo o interrogatório. As imagens seguiam rápidas, tensas, perguntas, resistência, pressão. Até que o momento chegou. O trocado finalmente cedeu. Ele admitiu que havia alguém acima de Bular. Alguém mais, e então revelou o nome Strickler. Ivan ficou em silêncio.
Seus olhos permaneceram presos na tela mesmo depois que o vídeo terminou, como se ainda estivesse processando o que tinha acabado de ver. Lentamente, ele estendeu o celular de volta para Naruto, mas antes de soltar completamente, olhou direto para o rosto do amigo. Dava para perceber. Aquilo também tinha pesado em Naruto. Então o que a gente faz agora? Perguntou Ivan, demorando um pouco para encontrar as palavras certas. Naruto guardou o celular, respirando fundo antes de responder. O que a gente sempre faz, disse com firmeza. Relata tudo pro Blinky e pro Arg no mercado dos Trolls. Ele fez uma pequena pausa, o olhar ficando mais sério. Mas agora que a gente sabe disso também vamos ficar de olho nos Trickler. Ivan assentiu lentamente. Naruto fez o mesmo. Sem precisar dizer mais nada, os dois entenderam. Eles tinham acabado de descobrir que havia um novo inimigo escondido bem debaixo do nariz deles. Uma hora depois, no mercado dos Trolls o ambiente pulsava com sua habitual mistura de vozes, luzes místicas e criaturas de todos os tipos circulando entre barracas e passagens esculpidas na pedra. Blinky segurava o celular com cuidado, seus múltiplos olhos focados na tela enquanto o vídeo chegava ao fim. Assombroso, simplesmente assombroso, disse ele, impressionado após assistir ao interrogatório do mutante. Arg, ao lado, cruzou os braços enormes. Muito ruim, murmurou com sua voz grave. Exatamente, Arg. Mas isso também é uma oportunidade, uma vantagem que temos neste momento de crise, continuou Blinky, pensativo por um instante antes de voltar sua atenção para Naruto. Eu sempre soube que não precisaríamos nos preocupar com o mestre Naruto. Tinha total fé de que ele conseguiria resolver a situação em caso de qualquer problema, disse, abrindo um sorriso orgulhoso. Naruto franziu levemente a testa. Como assim? O que você quer dizer? Estávamos te vigiando, respondeu Arg, direto. Como é? Disse Ivan, surpreso ao lado de Naruto. Blinky ajustou a postura, um pouco sem graça, mas ainda elegante. Com toda essa preocupação com mutantes em Arcádia, eu e a Arg achamos prudente vigiar o mestre Naruto na casa da senhorita Clara apenas por precaução. Estávamos próximos, escondidos. A Arg assentiu. Só ouvimos barulho, depois luz forte. Naruto cruzou os braços, soltando um pequeno suspiro. Ah, fui eu. Acertei o mutante com um soco cheio de magia da luz do dia da armadura antes dele virar um amassado na parede. Entendo, murmurou Blinky, pensativo. Então foi isso. Ivan então deu um passo à frente, ligando os pontos. Então a vantagem que você quis dizer, Blinky, é que agora que sabemos que o Strickler é um mutante, podemos espioná-lo e investigá-lo. Descobrir mais informações como, por exemplo, a localização da ponte. Olhar a morte. Blinky abriu um largo sorriso, claramente satisfeito. Exatamente, Ivanildo. Disse ele, alongando o nome de forma dramática. Espera um pouco, e se um mutante abrir a boca e contar que foi descoberto? Disse Ivan, percebendo o detalhe preocupante naquele instante. Naruto manteve o olhar sério por um segundo a mais do que o normal. Ah, ele sabe exatamente o que vai acontecer com ele se isso acontecer, respondeu, com a voz baixa e carregada. Embora eu não possa impedir ele de falar, ele vai, pelo menos, pensar duas vezes antes de dizer qualquer coisa. Por um breve momento, havia algo mais sombrio no olhar de Naruto. Mas então ele piscou e voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Bem, então encerramos esse assunto por enquanto aqui. Mestre Naruto, gostaria de fazer um pouco mais de treinamento na forja? Eu sei que, para vocês humanos, o final de semana costuma ser um tempo de descanso, disse Blinky, começando a divagar. Não, Blinky. Tudo certo. Depois de ontem à noite, eu realmente preciso de um treino extra na forja de heróis, respondeu Naruto, já caminhando em direção ao centro da arena. E mais uma coisa, Ivan, a partir de hoje, você ficará sob proteção do Arg, acrescentou Blinky, voltando-se para ele antes de seguir Naruto. Oba! Vamos morar juntos. Legal, Arg. Seremos colegas de quarto. Disse Ivan, animado. A Arg respondeu com um som igualmente empolgado, assentindo com entusiasmo. Entardecer do dia, Ivan e a Arg entravam na casa pela porta traseira.
Pode entrar. A Arg só cuidado com a porta, disse Ivan, guiando o troll gigante enquanto ele passava com dificuldade pelo batente, se encolhendo aos poucos até conseguir atravessar. Enquanto isso, Ivan já abria a geladeira e pegava algumas comidas para alimentar o novo colega de casa. Com tudo pronto, os dois começaram a subir as escadas. Só toma cuidado com as escadas. Elas podem ser um pouco frágeis, avisou Ivan, subindo na frente e olhando para trás, ainda achando aquela situação um pouco surreal. Mesmo assim, abriu um sorriso. Temos a casa inteira só para nós dois. Então dormir até tarde. Festa do pijama. Lista infinita, disse animado, jogando uma maçã para a Arg. O troll pegou e comeu em uma única mordida. E o Blink estava certo, eu realmente preciso de um anjo da guarda. Um troll da guarda, completou Ivan, abrindo a porta do quarto. A Arg subiu os últimos degraus com esforço, fazendo a escada ranger sob seu peso. Bem, aqui é o meu. Ivan fez uma pausa e corrigiu com um sorriso. O nosso quarto, ele entrou, gesticulando enquanto apresentava o ambiente. Temos de tudo. Coleção de pedras, videogames, música, filmes, doramas, animes. Enquanto Ivan falava, a Arg ouviu um barulho estranho vindo de um canto. Seus olhos foram imediatamente para uma casa de bonecas próxima à janela. Ali dentro, visível pelas pequenas janelas do brinquedo, um gnomo come dançava animadamente ao lado de uma boneca espacial rosa, completamente alheio ao mundo exterior. A Arg inclinou a cabeça, curioso. E aqui é onde o extraordinário é questionado, disse Ivan de repente, chamando a atenção dele. A Arg virou o rosto. Ivan segurava um cartaz com a imagem de uma pessoa completamente normal. Mas, em um piscar de olhos, a imagem mudou. Um alienígena medonho surgiu sobreposta ao rosto humano, com feições distorcidas e olhos assustadores. A reação foi imediata. A Arg recuou bruscamente, assustado, tropeçando para trás com o impacto da surpresa. O movimento fez o chão tremer levemente, e dentro da casa de bonecas, o gnomo come parou de dançar na mesma hora, perturbado pela agitação repentina. Magia de ilusão. Não, é só um quadro 3D ultra realista, Arg. Viu? Nada de magia, disse Ivan, guardando o cartaz. Nesse momento, o gnomo come saiu pela janelinha da casa de bonecas, claramente irritado, vindo reclamar do tremor. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Arg, ainda meio desajeitado da queda, soltou a casa de bonecas que havia apoiado a mão. O gnomo voltou para dentro num piscar de olhos, caindo direto no colo da boneca espacial rosa. Arg, tentando consertar o erro, colocou a casa de bonecas de volta no lugar com cuidado. Ivan cruzou os braços, observando. Eu sei que pode ser tudo novo, mas, olha, isso é parte do charme. E aí, o que achou, amigão? Perguntou. A Arg olhou ao redor do quarto, claramente confuso, sem saber exatamente como reagir. Ivan soltou um pequeno suspiro e se jogou na cama. Eu entendi, esse lugar não é o seu estilo. Não é uma caverna. Ele ficou em silêncio por um instante antes de continuar, agora com um tom mais baixo. É que eu nunca fui popular na escola, nem em nada. Eu era só um nerd de óculos. Deu um meio sorriso sem graça. Mas aí o Naruto apareceu. E, em tão pouco tempo, virou meu melhor amigo. Ivan olhou para o teto. E eu fiquei todo empolgado. E agora você tá aqui também, pra ser meu colega de quarto. Ele soltou o ar devagar. Mas, sei lá, parece que eu sempre acabo tendo poucos amigos mesmo. A Arg observou Ivan por alguns segundos. Ele não era bom com palavras, mas entendia sentimentos. Sem dizer nada, aproximou-se. Então soprou levemente o rosto de Ivan com o nariz. Ivan piscou, pego de surpresa, ajeitando o cabelo bagunçado. Por que você tá fazendo isso? Perguntou. A Arg inclinou a cabeça e respondeu de forma simples. Mostrar mais coisas. Ivan ficou em silêncio por um segundo e então sorriu. Ah, não achei que fosse pedir, disse, levantando-se da cama com mais ânimo. De noite a TV no quarto de Ivan exibia a tela inicial de um jogo, Caras da Guerra. 2 jogadores foram selecionados, e logo a tela de carregamento deu lugar ao campo de batalha. Pode disparar à vontade, Arg. Engole essa granada, vacilão.
disse Ivan, totalmente imerso no jogo, apertando os botões com rapidez. Ao lado dele, a Arg segurava o controle com suas mãos enormes, claramente tendo dificuldade. Seus dedos eram grandes demais, os movimentos desajeitados, e ele mal entendia o que estava acontecendo na tela. Ah não, fogo inimigo. Eu vou dar cobertura enquanto você pega a espada laser. Agora, Arg. Cadê você, parceiro? Disse Ivan, sem tirar os olhos da TV. Parceiro. Repetiu Arg, confuso. Meu parceiro. Meu colega, meu compadre, meu companheiro de armas virtual pelo destino do planeta. Respondeu Ivan com um sorriso animado. A gente tem que trabalhar junto, parceiro, para matar os alienígenas. A Arg olhou para a tela. Matar? Murmurou. Mata todos eles, mata todos eles, mata todos eles, repetia Ivan, concentrado no jogo. As palavras começaram a ecoar na mente de Arg. Mata todos eles. Seus olhos se fixaram na TV. Em um instante, suas pupilas se contraíram drasticamente, como se algo dentro dele tivesse sido ativado. Sua respiração ficou irregular, pesada. Ele fechou os olhos por um momento, tentando se controlar, mas quando os abriu novamente, seus olhos brilhavam em verde intenso, sem pupilas. As marcas entalhadas em seu corpo de pedra começaram a brilhar na mesma cor, pulsando como uma energia antiga e perigosa. A Arg olhou lentamente para o controle em sua mão. E rugiu. Levantando o braço, ele esmagou o controle com um único movimento. Crack! Ivan congelou. Surpreso com a explosão repentina de agressividade, ele pausou o jogo imediatamente. A Arg ainda respirava de forma pesada, o peito subindo e descendo com força. Seus olhos continuavam brilhando em verde, mas, aos poucos, a intensidade começou a diminuir. As pupilas voltaram, o brilho desapareceu, as marcas em seu corpo se apagaram. Ele piscou confuso e assustado, então olhou para Ivan. Depois, lentamente, virou o rosto na direção da casa de bonecas. Lá dentro, o gnomo Come estava completamente apavorado, abraçado à boneca espacial rosa como se fosse um escudo. O quarto, que antes estava cheio de energia e diversão, agora estava em completo silêncio. A Arg olhou para as próprias mãos. Desculpa, disse, antes de abaixar a cabeça e levar as mãos aos lados do rosto, começando a repetir em voz baixa. Pacifista, 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 como se usasse a palavra para se lembrar de quem era, ou de quem não queria mais ser. Ivan observou por um instante e então apoiou a mão no braço de pedra de Arg. Nossa, mesmo você vindo de uma cultura onde luta e morte são quase comuns, você realmente tem medo disso, né? A Arg não respondeu. Você ficou com raiva, eu entendo isso, continuou Ivan, mais cuidadoso. Foi por isso que você virou pacifista. Eu devo ir, disse a Arg, levantando-se. Antes que ele pudesse sair, Ivan rapidamente se colocou na frente da porta. Ei, espera. Eu sinto muito, eu não devia ter colocado aquele jogo, disse, sincero. A Arg hesitou. Ivan respirou fundo e abriu um pequeno sorriso. Olha, eu sou seu parceiro, certo? Então eu tenho que compensar isso. Ele foi até o videogame, enquanto a Arg o acompanhava com o olhar. Olha só, tem o jogo das bolhas, ou melhor, Gogó Sushi. Esse aqui é perfeito para relaxar. O objetivo é desviar dos sushis enquanto serve os turistas famintos. E a melhor parte, Ivan olhou para trás, animado. É que a gente joga no mesmo time. A expressão de Arg mudou lentamente, de dúvida receosa para um leve interesse. Talvez até um começo de entusiasmo. Momentos depois, não. Tô apanhando pro sushi de atum. Você tem que pedir gorjeta. Pede gorjeta, parceiro. Disse Ivan, completamente envolvido. Sushi, repetiu a Arg, focado na tela. Os dois estavam lado a lado, jogando. Em um momento, trocaram um leve cumprimento com os punhos. Um gesto simples, mas acompanhado de um sorriso verdadeiro. A Arg finalmente tinha entendido. E, pela primeira vez naquela noite, ele parecia tranquilo. No dia seguinte, voando pelos céus de Arcádia, uma criatura cortava o ar silenciosamente. Suas asas se moviam com precisão, quase sem emitir som.
Do alto, ela observava a cidade ainda despertando até que seus olhos se fixaram em uma casa específica, localizada em uma vizinhança tranquila, com uma única rua de entrada e saída. A criatura desceu em silêncio e pousou em uma árvore em frente à casa. De lá, conseguiu ver através da janela do quarto. Naruto dormia profundamente em sua cama king size, alheio a qualquer presença externa. A criatura o observou por um breve momento. E então partiu. Naruto acordou de repente. Seus olhos se abriram rapidamente, o corpo ainda tenso por um instante. Ele olhou ao redor, reconhecendo o próprio quarto. Algo o havia despertado, um barulho estranho, distante, quase imperceptível. Mas tudo estava em silêncio. Depois de alguns segundos, ele soltou o ar e passou a mão no rosto. Deve ter sido nada, murmurou. Sem pensar muito mais nisso, levantou-se e começou sua rotina. Tomou banho, escovou os dentes, passou desodorante e vestiu roupas limpas. Minutos depois, desceu as escadas em direção à cozinha. E encontrou Drao. O Trou estava sentado à mesa, comendo tranquilamente pedaços de carvão ainda quentes, como se fossem pão fresco. Bom dia, bolo de carne. Como foi o fim de semana? Disse Drao. Naruto abriu a geladeira enquanto respondia. Você sabe o de sempre. Revelar mutantes, descobrir novos inimigos, correr atrás de pistas, disse, pegando uma pilha de burritos e colocando no forno para esquentar. Nada fora do comum. Drao continuou comendo, ouvindo. Enquanto esperava a comida ficar pronta, Naruto começou a explicar tudo o que tinha acontecido nos últimos dias, desde a suspeita de que o irmão bebê de Clara havia sido substituído por um mutante, até a posterior confirmação. E então chegou na parte mais importante. O falso bebê falou, disse Naruto, sério. Ele entregou que existe alguém acima do bolar. Drao parou de mastigar. Naruto cruzou os braços, encarando nada por um instante antes de completar. E esse alguém é o meu professor de história. O silêncio que se seguiu foi pesado. Isso é um ultraje. O que você deveria ter feito era cortar cada membro daquele mutante a cada mentira ou pergunta sem resposta até ele entregar tudo só para não sofrer mais. Disse Drao, com raiva, enquanto mastigava carvão quente e soltava cinzas pelo nariz. Bem, não era uma opção que eu tinha, respondeu Naruto, virando-se para verificar os burritos no forno. Mas confesso que teria facilitado, resmungou, incomodado com suas próprias limitações. Eu não tinha muita escolha. Não podia matar e muito menos simplesmente fazer ele sumir. A confusão que isso causaria com a Clara e os pais dela seria grande demais para arriscar, completou. Drao o encarou. Você pelo menos fez ele sentir medo? Naruto deu um leve sorriso de canto. Ah, com certeza. Não podia machucar ele na forma humana, mas na forma Trou já era outra história. Ameacei cortar a cobertura do mastro dele se ele abrisse a boca ou fizesse qualquer coisa contra mim. Drao franziu a testa. Não entendi a metáfora. Naruto suspirou. Sabe a regra número 3 do caçador? Sim, então basicamente eu disse que ia cortar o excesso de pele que fica logo acima dos gronknuks, explicou, retirando os burritos já prontos do forno. Drao arregalou os olhos. Vocês humanos fazem isso? Acontece, mas geralmente por motivos médicos ou culturais, respondeu Naruto, colocando comida no prato e adicionando os molhos. Só que eu não seria nem de longe tão gentil com ele. Drao abriu um sorriso, satisfeito. Isso é bárbaro, perfeito. Naruto se sentou à mesa, pegou um dos burritos e mergulhou no molho antes de dar uma grande mordida. Burrito diabo máximo, só isso para levantar meu astral, além do lamen, disse, aproveitando a ardência intensa. Isso não pode ser tão picante assim, comentou Drao. Então experimenta. Toma, respondeu Naruto, jogando um burrito na direção dele. Drao pegou e comeu em um único bocado. Sinto gosto principalmente da cebola e do alho, disse ele, antes de soltar um arroto pesado quando o burrito desceu. Qual era o termo mesmo? Caliente? Perguntou. Muito caliente, corrigiu Naruto, com sorriso. Nesse momento, o som da campainha ecoou pela casa. Ivan. Se for você, pode entrar, não precisa tocar a campainha, cara. Gritou Naruto da cozinha.
Logo em seguida, a porta se abriu. Ivan entrou, segurando um pequeno bolinho com uma vela acesa no topo. E aí, quem é o aniversariante do dia? Disse ele, com um sorriso. Ah não, Ivan, murmurou Naruto. É o seu aniversário, bolo de carne, disse Draal, apontando. Naruto suspirou. É possível aniversário. Eu sou órfão. Fui deixado na porta de um orfanato só com meu nome em uma manta, então eu não sei quando é meu aniversário, explicou. Ivan deu de ombros, ainda sorrindo. O que significa que você pode comemorar quando quiser, em qualquer dia do ano, disse, estendendo o bolinho. Já que ninguém sabe quando você nasceu, Naruto pegou o bolinho, olhando para ele por um instante. Eu não devia ter te contado isso, mas eu agradeço o esforço, disse, encarando Ivan antes de voltar a olhar para o doce. Ele soprou a vela. E então deu uma mordida, sentindo o gosto de chocolate. Um chocolate meio amargo, dizia Naruto. Só então o telefone de Ivan tocou. Ele atendeu rapidamente. Alô, quem é? Blinky. O quê? Mercado dos Trolls em risco. Pra eu e o Naruto irmos agora. Tá legal, já estamos indo. Disse Ivan, já olhando para Naruto. Naruto já estava de pé no exato momento em que ouviu a palavra risco. Temos que ir, disse Ivan. Naruto assentiu e se virou para Draal. Vou ver o que está acontecendo no mercado dos Trolls, vá logo, respondeu Draal. Os dois saíram correndo, pegando suas biques. Como o Blinky tem o seu número? Perguntou Naruto, subindo na bicicleta. Achei que precisaríamos de um jeito mais fácil e rápido de comunicação, caso acontecesse alguma emergência. Só não pensei que seria tão cedo assim, respondeu Ivan. No mercado dos Trolls, forja de heróis era o puro caos. Trolls corriam de um lado para o outro, gritando e fugindo. Diversos mecanismos com lâminas estavam ativados fora de controle, girando e surgindo do chão sem padrão algum. Naruto e Ivan, já com a armadura, observavam tudo com os olhos arregalados. Até que Blinky surgiu correndo na direção deles. É tarde demais, mestre Naruto. A Arg enlouqueceu. Salvem-se! Disse ele, desesperado. Mas como isso aconteceu? Perguntou Naruto. Antes que pudesse obter resposta, o rugido ecoou. A Arg avançou diretamente contra ele, saltando com força, pronto para esmagá-lo. Naruto se esquivou com um salto para trás, invocando sua espada luz do dia. Minha nossa, o que foi? Foi por causa da caixa de areia do gato ou de um taco estragado? Disse Naruto enquanto recuava, só para ter o caminho bloqueado por uma lâmina que surgiu atrás dele. Ele percebeu tarde demais. Oh, droga! A Argo agarrou com as duas mãos gigantes. O troll rugiu bem no rosto de Naruto, que teve que aguentar o impacto direto. E então, o chão da arena se abriu no centro. Balões coloridos começaram a subir. Ao mesmo tempo, Blinky e Ivan puxaram cordas de lados opostos, revelando um grande cartaz que liberou confetes, escrito em língua troll. Feliz aniversário, Naruto piscou, ainda sendo segurado por Arg. Mas que porcaria foi essa? Disse ele, limpando o rosto cheio de saliva. Surpresa! Gritaram todos juntos. Feliz aniversário, mestre Naruto! Disse Blinky. Isso foi uma festa surpresa? Perguntou Naruto. No instante seguinte, a Argo colocou sobre seus ombros. A Arg, bom ator, disse o troll, orgulhoso. Foi o Ivan que nos contou sobre os costumes humanos de aniversário surpresa. Não está surpreso? Disse Blinky. Naruto olhou ao redor por um momento, vendo os balões coloridos, os confetes espalhados pelo chão e os trolls reunidos. Então, deixou escapar um leve sorriso. Tenho que admitir, vocês me pegaram. Gostei da surpresa, disse. Eu fui convincente, comentou Arg, ajudando Naruto a descer de seus ombros. 16 anos. Um marco auspicioso. É aos 16 anos que os jovens trolls passam a ter controle total de seus intestinos. Disse Blinky, animado. Naruto e Ivan trocaram um olhar de estranheza compartilhada. Antes que pudessem comentar, uma nova voz surgiu, firme, carregada de autoridade. A forja de heróis, um campo sagrado de provações para caçadores de trolls do passado, presente e futuro, disse Vendel, caminhando lentamente enquanto observava o ambiente.
Reduzida ao ridículo, sua voz, inicialmente leve, tornou-se mais dura ao final. Ele parou diante de Naruto, Ivan e Blink, e estourou o balão que Ivan segurava. Naruto e Ivan recuaram levemente. Balões estouram, disse Aarg, tentando comer outro. Vocês irão removê-los de imediato. Não quero que nada atrase o treinamento do caçador de trolls, disse Wendell, não com sua habitual severidade, mas com um tom mais controlado, como alguém que entendia um motivo, mas ainda assim exigia a ordem. Então ele se virou e saiu da forja. Ele não mencionou o irmão da Clara, comentou Naruto, percebendo o detalhe. Para ser justo, ele não conhece o Henrique, respondeu Blink. Quero dizer, você não contou para ele sobre o Henrique, né? Disse Naruto. Atrás dele, Ivan, ainda sob os ombros de Aarg, ajudava a pegar os balões, enquanto Aarg os devorava um por um, ao mesmo tempo em que girava um grande mecanismo da forja. Bem, não ainda. Mas garanto que em breve falaremos com Wendell sobre o falso irmão da Clara ser um mutante, disse Blink. Mas, por ora, Wendell está certo sobre o seu treinamento. Ele colocou os dois braços sobre os ombros de Naruto. E que maneira melhor de celebrar o dia do seu nascimento do que treinar para adiar o seu dia de morte. Nesse momento, o cartaz de aniversário caiu atrás deles. Naruto olhou de canto para Aarg, que acabava de terminar de comer o último balão. Treinamento. Naruto desviava dos pêndulos mortais com lâminas enquanto corria atrás de Aarg pela arena. Você não precisa ser sempre a presa, mestre Naruto. A caça deve se tornar o caçador. Rapidez e precisão são o objetivo deste treino. Dizia Blink, observando atentamente. Você precisa pegar o Aarg sem o apoio do seu amuleto ou da espada que ele manifesta. Se estiver desarmado, o ambiente deve ser a sua arma. Aarg avançava pela arena com agilidade surpreendente para seu tamanho. Em um movimento rápido, usou uma lâmina como apoio para se impulsionar e saltar até uma das seções móveis da arena, que o ergueu ainda mais alto. Naruto percebeu o movimento. Sem hesitar, fez o mesmo, usando uma das plataformas móveis para ganhar altura e continuar a perseguição. Mas, no meio do caminho, sentiu o chão sob seus pés começar a girar. A divisão onde ele estava se inclinava, ficando vertical. Droga! Naruto começou a correr para cima, subindo pela própria plataforma enquanto ela girava, avançando mais rápido do que a mudança do terreno. Alcançou o topo no último segundo e saltou em direção a Aarg, mas o troll já havia se movido novamente, pulando para uma seção ainda mais alta, deixando Naruto para trás. Nesse instante, um dos pêndulos com lâminas veio em sua direção. Ah não, no reflexo, o capacete de sua armadura se manifestou em sua cabeça com um brilho azul. Clang! O impacto lançou para longe. Aarg olhou para trás, tentando localizar Naruto. Mas ele não estava em lugar nenhum, por um segundo silêncio. Então, o mesmo pêndulo voltou no movimento de retorno. E ali, preso entre as duas grandes lâminas da base, estava Naruto. Usando o impulso, ele se lançou direto em Aarg. O impacto pegou o troll desprevenido, derrubando-o de costas no chão, com Naruto caindo sobre seu peito. Eu peguei você, disse Naruto, enquanto o capacete desaparecia, revelando um sorriso satisfeito. Na floresta de Arcádia, em um ponto isolado e abandonado, cercado por entulhos de metal enferrujado e restos esquecidos do tempo, o silêncio era pesado. Entre os destroços, alguns ossos humanos se espalhavam pelo chão, testemunhas mudas de algo antigo e violento. Ali perto, uma grande grade quebrada se abria em um afloramento rochoso, revelando uma passagem direta para os esgotos da cidade. Strickler caminhava pelo local com passos calculados, observando cada detalhe. Até que algo chamou sua atenção. Ele parou. Abaixou-se lentamente. E pegou o objeto do chão. Uma escama. Seus olhos se estreitaram. Isto é uma escama, não é? Disse, analisando com cuidado. Você invocou um talco. Uma silhueta começou a se formar na escuridão da entrada do esgoto abandonado. Para fazer o que você já deveria ter feito há muito tempo, respondeu Bular, surgindo das sombras. Strickler se levantou, virando-se lentamente para encará-lo. Os talks são tão perigosos quanto imprevisíveis e completamente incontroláveis, disse, aproximando-se.
Um grunhido baixo ecoou pelo ambiente. Pesado. Ameaçador. Ambos olharam. Entre as árvores, algo se movia. Então ele apareceu. O Stalk emergiu da escuridão, suas enormes asas de morcego se abrindo enquanto pairava no ar. Seus olhos vermelhos sangue brilhavam de forma sinistra. Presas afiadas e garras como lâminas refletiam a pouca luz do local. Ao redor do pescoço, uma juba de penas, ou algo semelhante a escamas, se agitava com movimento. Uma criatura feita para caçar. Para a mata. Para surpresa de Strickler, aquele Stalk era quase 3 vezes maior do que o Stalk comum. Além disso, pelas cicatrizes espalhadas pelo corpo, era evidente que se tratava de uma criatura extremamente experiente, possivelmente um alfa entre os Stalks. Tínhamos concordado que qualquer atentado contra a vida do garoto chamaria muita atenção, disse Strickler, mantendo a voz controlada, mesmo com a irritação evidente. E foi por isso que eu invoquei o Stalk, respondeu Bular com um rosnado. Estou cansado de me esconder nas sombras enquanto esse bolo de carne chegou tão perto de nós. Tão perto da ponte do meu pai. Ele deu um passo à frente. Nem sabíamos quem ele era. Se não fosse pela impura Nomura, ainda estaríamos no escuro. Eu não vou dar a chance desse humano ter a mesma sorte de antes. Sua voz se tornou mais pesada. Antes que ele se aproxime ainda mais da ponte do meu pai, o Stalk soltou outro grunhido, batendo as asas lentamente. Bular abriu um sorriso cruel. Quando ela alcançar a presa sozinha, ninguém mais vai ver ou ouvir falar do caçador de trolls, disse, rindo baixo. A não ser que encontrem seus ossos apodrecendo a área. Strickler permaneceu em silêncio, observando. Mas, em seu olhar havia algo claro. Aquilo não era estratégia, era imprudência. Naruto pilotava sua Vespa vermelha pela estrada que cortava a floresta nos arredores de Arcádia, o vento batendo contra o rosto enquanto voltava para casa. Foi então que ele sentiu. Algo passou por ele. Rápido. Rápido demais. Naruto ergueu o olhar para o céu, e viu a criatura mergulhando diretamente em sua direção. Mas que... Ele desviou por pouco, inclinando a Vespa no último segundo enquanto as garras da criatura cortavam o ar onde sua cabeça estava momentos antes. O coração disparou. Mas que droga era essa coisa? Murmurou, ajustando o espelho retrovisor para tentar localizá-la. Nada. Ele voltou o espelho ao normal, e congelou por um segundo. Atrás dele, em uma Vespa azul, Vespa maneira, seu Zé Mané. Esteve. É sério, Steve? Essa é a pior hora possível para você encher o meu saco. Disse Naruto, mantendo a atenção dividida entre a estrada e o céu. Ora pra quê? Respondeu Steve, confuso. Pra você, talvez, pra não ser um idiota comigo na pior hora possível. Retrucou Naruto, já irritado. Ah, então você tá me desafiando. Que tal uma corrida? Disse Steve, com um sorriso competitivo. Naruto bufou. Quanto de idiotice tem que caber na sua cabeça pra você entender que eu não quero nada com você, seu merda? Você acha mesmo que pode me vencer, seu babaca? Então manda ver. Disse Steve, acelerando sua Vespa. Eu não vou cair nessa, Steve. Naruto olhou rapidamente para o retrovisor. E viu a criatura voando baixo e perseguindo direto atrás dele. Droga, sem escolha, ele girou o acelerador com força. A Vespa rugiu. O impulso foi tão forte que a frente do veículo levantou levemente, empinando antes de voltar ao normal, e Naruto disparou para frente, ultrapassando Steve com facilidade. Ei! Gritou Steve, ficando para trás por um instante. Mas seu orgulho falou mais alto. Ah, e? Eu vou acabar com a sua raça, Naruto. Disse, acelerando ainda mais para alcançar. Steven acelerou até ficar lado a lado com Naruto, exibindo um sorriso confiante, ou pelo menos tentando. Ah! Vai aproveitando para comer a minha poeira. Provocou, mesmo com o sorriso falhado pela falta de alguns dentes. Num movimento brusco, ele jogou a Vespa para frente, cortando o caminho de Naruto e começando a frear de forma irregular, tentando forçá-lo a desacelerar. Naruto franziu o senho. Esse idiota, mas Steven estava tão focado em provocar que não percebeu o perigo à frente.
Um carro surgiu na estrada, vindo na direção oposta, buzinando alto ao ver os dois ocupando espaço demais. "Cuidado aí!" gritou o motorista ao passar raspando. Naruto manteve o controle, ajustando rapidamente sua posição na pista. Steven não teve a mesma sorte. Ele desviou no último segundo, evitando a colisão, mas perdeu o controle da Vespa. "Ai não, minha Vespa!" gritou, desesperado. A moto saiu da estrada e despencou pelo barranco ao lado. Naruto nem teve tempo de reagir. Agora, não havia mais distrações. Apenas um problema. Muito pior. Como se respondesse aos seus pensamentos, a criatura surgiu novamente, mergulhando diretamente em sua direção. Naruto friou com força. A criatura colidiu contra o asfalto, raspando violentamente ao tentar acertá-lo com as garras. Por pouco não atingiu a Vespa, mas suas roupas não tiveram a mesma sorte. O moletom rasgou nas costas, marcado por 4 cortes profundos. Naruto respirou fundo. "Tá na hora de chamar a artilharia pesada." Ele puxou o amuleto de Merlin de dentro do moletom. "Pela glória de Merlin, a luz do dia está sob o meu comando." A energia explodiu ao redor dele. A armadura se formou instantaneamente, envolvendo seu corpo em luz azul intensa. Naruto apertou o acelerador. "Tá na hora de acabar com você." A Vespa disparou. Seus olhos estavam fixos. Determinados. O capacete surgiu, completo com os chifres. E agora ele não estava mais fugindo. Invocando sua espada, Naruto avançou como uma sequência de cortes rápidos, tentando ao máximo manter a criatura afastada. Mas ela se mostrava mais insistente do que qualquer outra que ele já havia enfrentado. Em um movimento brusco, o Stalk tentou desfigurar seu rosto com as garras. O golpe foi contido pelo elmo de sua armadura, que absorveu o impacto. "Sai pra lá, gargulha do inferno", diz Naruto. Não foi até que ele conseguiu ganhar algum tempo de descanso da criatura quando ele consegue um corte superficial que ia da barriga até o peito da criatura. O que a criatura lamenta pela dor repentina, o que ela cai do ar para o asfalto antes de volta à sua perseguição. A sua presa Naruto seguia dirigindo, olhando para todos os lados à procura da criatura, até que viu logo à frente tinha a entrada de um turnê, mas pelo som de raiva da criatura que surge logo à frente do turnê e voa em sua direção, ela estava mais do que pronta para querer matá-lo. Pelo visto, a criatura desistiu de um ataque em mergulho e optou por algo mais direto, um avanço rasteiro, vindo de frente, tentando rasgá-lo ao meio. Ao perceber isso, Naruto tomou uma decisão drástica. Em um movimento rápido, colocou os 2 pés sobre o banco da Vespa, mantendo o controle apenas com as mãos. Ele precisou ajustar seu corpo em uma fração de segundo. O pé esquerdo firmou-se no banco, enquanto o direito controlava o equilíbrio e a aceleração, mantendo a Vespa estável, mesmo indo direto para um possível impacto fatal. "Mantenha o equilíbrio, mantenha o equilíbrio, mantenha o equilíbrio, mantenha o equilíbrio." Repetia, tanto em voz alta quanto em pensamento. Seus olhos alternavam entre a estrada e a criatura que avançava. O medo estava ali. Presente. Pesado. A sensação de cair, de perder o controle, de errar, tudo se acumulava. Mas ele se esforçou para recuperar a compostura. "Lembra do que o Blink disse?", murmurou. A voz do Troll ecoou em sua mente. Regra número 1. Sempre sinta medo. Heróis não são destemidos, são aqueles que não são paralisados por ele. Naruto respirou fundo. E regra número 2. Sempre termine a batalha. Nenhum oponente jamais merece misericórdia. Gritou Naruto quando viu que estava prestes a colidir com seu inimigo. Ele saltou em pleno ar, desviando do ataque com garras da criatura para cortar essa mesma mão na qual que a criatura que golpeá-lo para cortá-lo, junto com metade do antebraço, junto dessa criatura que gritou de dor quando teve o seu membro decepado. Naruto voltou a cair, conseguindo se sentar em uma Vespar bem a tempo enquanto entrava pelo túnel, com ele parando rapidamente. Naruto desceu da sua Vespar para ver e
foi ver na entrada do túnel se tinha algum sinal da criatura que o atacá-lo. Vendo que a criatura tinha sumido, ele lou seu olha para a mão, junto com metade do antebraço, se iluminado com um brilho azul antes de se tornar uma pedra cinza e rígida, voltando seu olhar mais uma vez para o céu fora do túnel. Naruto se perguntou o que seria aquilo. Bem, ele tinha que buscar resposta no mercado dos Trolls. Mercado dos Trolls. Blink e Arg surgiram de trás de uma coluna de pedra, observando Wendell caminhar pelo mercado com um livro debaixo do braço. Sem perder tempo, começaram a segui-lo, mantendo certa distância, enquanto a Arg carregava um saco de pano sob o braço. Ah, Wendell! Este é o Troll que estávamos procurando, disse Blink, apressando o passo para alcançá-lo. Por favor, não parem suas atividades por minha causa, respondeu Wendell, sem sequer olhar para trás. Mas isso é mais importante. Você precisa ver isto, insistiu Blink. Wendell finalmente parou. A Argo então enfiou a mão dentro do saco e puxou o conteúdo para fora. O bebê trocado. Ei, pega leve no cangote, reclamou o mutante, se ajeitando enquanto subia pelo braço de Arg até seu ombro. O que foi? Nunca vi um mutante antes, vovozinho. Ele olhou ao redor, curioso. Então esse é o mercado dos Trolls, e antes que pudesse continuar, a Argo pegou novamente com uma das mãos enormes. Um mutante, disse Wendell, finalmente demonstrando reação. Demorou bastante, mas finalmente temos provas concretas de que há mutantes em Arcádia, disse Blink, apontando com entusiasmo para a criatura, que se debatia tentando se soltar. Esconda isso, repreendeu Wendell imediatamente, puxando os dois para um canto mais isolado. O que você está tentando fazer? Causar pânico? Eu só vim aqui porque você prometeu me dar meias para comer, reclamou o mutante. E vai recebê-las, respondeu Blink rapidamente. Melhor ser em xadrez, resmungou o trocado antes de se jogando para dentro do saco por Arg. E fedorentas, completou, esticando o braço para fora do saco e apontando para Blink. Finalmente acredita? Mutantes, portanto, a ponte, disse Blink, animado demais. Ponte, portanto pânico, retrucou Wendell, agarrando Blink com uma só mão pelo ombro dele e o pressionando contra a parede, ficando cara a cara com ele. Você não ouviu nada do que eu disse? Buraco, disse a Arg, ao perceber que o mutante não estava mais dentro do saco, algo que os outros dois ainda não tinham notado. Wendell continuava, analisando a situação com o senho fechado. Se desta vez você estiver certo, então a nossa teoria acaba de se tornar uma sentença de morte com prazo determinado sobre nossas cabeças, disse a voz pesada. A ameaça do exílio de Gunmar volta a marchar sobre a superfície bem acima de nós. Ele cruzou os braços. E tudo o que o mercado dos Trolls tem é um humano, completou, olhando de lado. Mesmo que ele tenha demonstrado capacidade e potencial para ir longe, ainda está longe de estar preparado para enfrentar algo dessa magnitude. Blink não hesitou. Pode confiar no caçador de Trolls, disse, firme. Mesmo diante do maior dos perigos, ele se erguerá valente e audacioso para seguir em frente. A convicção em sua voz era inabalável. E falando do nosso tal caçador, disse Wendell, virando o olhar, e então viu Naruto se aproximando, carregando algo petrificado na mão. Blink, Wendell, são justamente vocês que eu estava procurando. Atenção, assunto importante literalmente em mãos, disse Naruto, erguendo o braço. E o que seria esse assunto, ó caçador de Trolls? Perguntou Wendell. Eu fui atacado agora há pouco, no caminho de casa, disse Naruto, sério. Uma ave troll gigante sanguinária tentou me matar em plena luz do dia. Como isso é possível? Stalk, muito mal, murmurou a Arg quando finalmente encontrou um mutante em seu ombro e o agarrou em sua mão. Stalk, repetiu Blink. Naruto franziu o senho. Stalk. Aquilo estava voando sob o sol. Isso não deveria acontecer, diz Naruto. Wendell abriu o livro que carregava e virou algumas páginas até mostrar uma ilustração. Stalks são a única espécie de troll imune aos efeitos da luz do dia, explicou. Naruto analisou o desenho. Tá, isso até que se parece com o que eu enfrentei.
Mas não chega nem perto do quão sanguinário aquilo era. Isso porque poucos que tiveram o azar de encontrar um sozinho nunca viveram o suficiente para descrevê-lo, disse Wendell, fechando o livro com um forte estalo. O que me deixa curioso como exatamente você não foi estripado. Naruto deu de ombros, meio tenso. Depois de algumas tentativas de ataque, eu consegui abrir um corte. Da barriga até o peito. Blinky arregalou os olhos. Você feriu um Stalk. Que galante bravura. Foi aí que ele veio com tudo, continuou Naruto. E foi nesse momento que eu consegui isso. Ele estendeu o braço, revelando um membro petrificado. A mão e parte do antebraço dele. Blinky recebeu o objeto com cuidado, analisando com admiração. Isto é incrivelmente heróico. Um feito digno de um verdadeiro caçador de trolls. Wendell assentiu lentamente. Sim, devo admitir, é impressionante, disse, com um leve sorriso. Agora vamos ver como você lidará com o que vem a seguir. Naruto estreitou os olhos. O que você quer dizer com isso, Wendell? Wendell começou a se afastar. Uma vez que o Stalk marca sua presa, fez uma pausa dramática. Bem, ele o persegue até a morte. Naruto ficou em silêncio por um segundo. Você tá brincando comigo, murmurou, vendo Wendell simplesmente ir embora. Blinky se aproximou, colocando uma mão no ombro de Naruto. Não tema, mestre Naruto. Enquanto não estiver sozinho, estará seguro e ileso. Naruto virou o rosto lentamente. Então você quer dizer que eu não posso mais ficar sozinho pelo resto da minha vida? Isso é algum problema? Disse Blinky, com naturalidade. O senhor é extremamente sociável. Arga sentiu ao lado dele. Escola de Arcádia, dia seguinte. Então, sério, foi isso que aconteceu quando você estava indo para casa ontem? Perguntou Ivan, enquanto Naruto fechava o armário com um leve claque. Foi, respondeu Naruto, simples. Tá, então como você tá lidando com esse lance da ave da morte? Insistiu Ivan. Os dois começaram a caminhar pelo pátio da escola, misturando-se aos outros alunos. Bem, eu vou viver, disse Naruto, dando de ombros. Só que nunca mais posso ficar sozinho. Tenho Draw lá em casa, eu e você vamos juntos pra escola, ida e volta, e ainda tem a Clara e o pessoal do ensaio. Ivan fez uma careta. Tá legal, mas e se você tiver que ir no banheiro? Vai precisar de companhia também. Por quê? Me inclui fora dessa. Naruto soltou um longo suspiro, parando de andar e passando a mão pelo rosto. Tô sendo caçado por um bicho maluco que parece uma gárgula saída do quinto dos infernos só um dia e já tô odiando essa situação. Ivan cruzou os braços, pensativo. E se você só se esconder no meio das pessoas até essa ave troll cansar? Sugeriu. Não é exatamente o plano mais heróico, mas conhecendo você, aposto que vai acabar querendo cair na porrada com essa ave troll. Quando sua paciência acabar, Naruto lançou um olhar de lado para Ivan, mas não negou. Encontrei você, Naruto. Disse Clara, animada, surgindo por trás dele. Oi, Clara, respondeu Naruto, e toda a irritação que ele carregava simplesmente desapareceu no mesmo instante. Ivan observou a cena e já foi se afastando. Beleza, parece que você tem companhia. Adiós, disse, acenando de costas, claramente provocando. Aquele cara, murmurou Naruto, sorrindo de leve ao vê-lo ir. Então, Clara, o que foi? NNNH. Naruto foi interrompido no meio da frase quando Clara o abraçou com força, de forma inesperadamente íntima. Ele ficou completamente travado por um segundo, antes que ela se afastasse só o suficiente para dar um beijo rápido em sua bochecha. Não que eu esteja reclamando, muito pelo contrário, mas o que foi isso? Perguntou Naruto, confuso e um pouco corado. Clara cruzou os braços, sorrindo de orelha a orelha. Você só pode estar brincando. Meus pais te adoraram. Desde sábado à noite, eles não param de perguntar sobre você. Naruto abriu um sorriso satisfeito. Então quer dizer que o jantar caprichado funcionou mais do que funcionou. Eu não sabia que você era um chefe na cozinha. Aquela lasanha estava divina. Eu agradeço e fico feliz que tenha gostado, disse Naruto. Mas o que eu achei mais impressionante foi o plano que você pensou para causar uma boa primeira impressão nos meus pais. Ei, eu vi uma oportunidade e aproveitei, respondeu ele, com um sorriso confiante. Para com esse sorriso de ganhei a Copa do Mundo, disse Clara, rindo.
Apesar de admitir que é fofo. Principalmente com esses bigodinhos aí. Ela levantou a mão e tocou levemente as marcas no rosto dele. No mesmo instante, Naruto fez um som baixo. O ronronar. Ele congelou. Clara também. Não é possível, disse ela, os olhos brilhando de diversão. Você ronrona. Naruto ficou vermelho na hora. Eu não faço isso. Tentou negar, desviando enquanto ela tentava tocar nele de novo. Faz sim. Disse Clara, rindo, tentando alcançar o rosto dele outra vez. Naruto recuava, claramente constrangido, enquanto ela insistia só para ouvir o som de novo, e quanto mais ele tentava evitar, mais suspeito ficava. Quando Clara estava prestes a alcançar Naruto novamente, as portas duplas do ginásio se abriram com um leve estrondo. A professora Janete surgiu no local, e, ao ver os dois juntos daquele jeito, abriu um sorriso satisfeito. Era o tipo de expressão de alguém que sabia exatamente o que estava vendo e que já tinha vencido alguma aposta silenciosa. Ah, aí estão vocês, pombinhos, disse ela, cruzando os braços por um instante antes de continuar. Que bom que vieram. Espero que estejam prontos para um turno mais longo do que o normal nos ensaios de hoje, também preparados para recriar a tragédia do amor verdadeiro. 5 minutos. Completou, já se virando e seguindo em direção ao palco. Naruto piscou algumas vezes, confuso. Do que ela tá falando? Clara suspirou de leve, mas manteve o sorriso. O Steven era o seu substituto. Só que ele sofreu um acidente com a Vespa, teve uma concussão, então não pode mais fazer o papel de Romeu. Naruto arqueou uma sobrancelha. Então agora, continuou Clara, a professora Janete quer garantir que nada dê errado. Por isso, a gente vai repassar tudo juntos, caso nenhum dos substitutos esteja disponível no dia da peça. Naruto ficou em silêncio por um segundo. Processando. Ou seja, disse lentamente, a gente vai ficar até mais tarde. Clara assentiu. Enquanto todo o resto vai embora no horário normal. Inclusive o Ivan. Naruto fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Seu plano de nunca ficar sozinho acabava de ganhar um problema sério. No teatro, encenação do último ato, a morte de Romeu e Julieta. Perdoa-me, primo, ó, querida Julieta, porque ainda és tão bela mesmo diante da morte. Disse Naruto, ajoelhado ao lado dela, a voz carregada de emoção. Clara, deitada como Julieta, manteve os olhos fechados, imóvel, aguardando o momento certo. Naruto levou a mão ao peito, como se o coração pesasse. Teus lábios ainda guardam o calor da vida, e mesmo assim o destino ousa nos separar, continuou ele, inclinando-se um pouco mais. Se a morte te tomou, então que ela também me leve. Ele ergueu um pequeno frasco imaginário, como no ensaio. Com um beijo eu selo o meu fim. Naruto aproximou o rosto do dela e hesitou por um breve segundo antes de encostar os lábios nos de Clara. Um toque rápido, mas suficiente. Logo após, ele levou o frasco à boca, simulando beber o veneno, e seu corpo começou a ceder lentamente. Assim, com este último suspiro, eu me junto a ti, minha Julieta. Ele caiu ao lado dela, imóvel. Silêncio. Então Clara começou a se mover. Romeu, murmurou, abrindo os olhos devagar, como se despertasse de um sono profundo. Seu olhar encontrou Naruto caído ao seu lado. Romeu, disse, agora em desespero, erguendo-se e apoiando-se sobre ele. Ela tocou o rosto dele. Frio. Imóvel. O que fizeste? Sua voz falhou, carregada de dor. Acorda. Por favor, acorda. Seus olhos brilharam com lágrimas contidas. Eu estava viva, tudo não passava de um plano e tu. Ela respirou fundo, tremendo. Tu escolheste morrer por mim. Clara se aproximou e beijou Naruto, assim como ele fez com ela, então pegou o punhal cenográfico ao lado. Se a vida sente este vazio, então não há razão para continuar. Ela aproximou a lâmina do peito, olhando uma última vez para Naruto. Assim como vivemos, assim partiremos. E, com um movimento decidido, ensinou o golpe, deixando o corpo cair ao lado dele. Silêncio tomou o palco. Os dois imóveis. Lado a lado. Como Romeu e Julieta. Uma salva de palmas ecoou pelo teatro, vinda apenas da professora Janete, mas alta o suficiente para preencher todo o ambiente. Por um instante, o silêncio ainda pairou no palco, como se a cena se recusasse a terminar.
Então, Naruto e Clara finalmente deixaram seus papéis. Os dois se levantaram juntos. Clara, ainda com a expressão suave da personagem, pegou a mão de Naruto com delicadeza e fez uma leve reverência, puxando-o junto. Naruto acompanhou o gesto, um pouco mais travado no começo, mas logo se ajustando a um movimento dela. Os dois se curvaram em sincronia. Como se realmente tivessem acabado de apresentar para um teatro cheio. E por um breve momento pareceu real demais. Isso foi lindo, Clara. Naruto, impecável. Agora sabemos que o final da peça está pronto. Tudo que precisamos é ensaiar as cenas com mais gente, para deixar tudo mais orgânico e sem falhas, disse a professora Janete, anotando rapidamente em sua prancheta. Clara então voltou a olhar para Naruto, com um leve sorriso provocativo. Sabe, a gente não precisava se beijar no ensaio. Naruto ergueu uma sobrancelha. Mas quem iria julgar? Só tem a gente e a professora Janete. Além disso, vai que ela dá nota extra pela nossa dedicação à peça. Clara estreitou os olhos, divertida. Você tá usando isso como argumento ou só queria uma desculpa para me beijar? Naruto deu um meio sorriso e se aproximou um pouco mais. Não podem ser os dois. Além disso, você também poderia não ter me beijado, se quisesse. Ele chegou ainda mais perto, como se fosse repetir o gesto. Muito bem. Terminamos por hoje, e olha a hora, 20h15. Interrompeu a professora Janete de repente. Minha nossa, ainda tenho que preencher os papéis de certificação do cenário hoje. Sem dar espaço para a resposta, ela começou a apressar os dois para fora. Vamos, nada de enrolar. Naruto e Clara foram praticamente expulsos do ginásio enquanto ela já começava a apagar as luzes e fechar tudo atrás deles. Embora Naruto e Clara não percebessem, no alto do teto do ginásio algo observava. O Stalk. Imóvel nas sombras, com os olhos vermelhos sangue fixos em sua presa enquanto ela se afastava. Lá fora, Naruto e Clara caminhavam tranquilamente até o portão de entrada da escola. O céu começou a escurecer. Nuvens pesadas se formavam rapidamente, e logo o som distante de trovões ecoou por Arcádia. O vento aumentou e, misturado à tempestade que nascia, o rugido carregado de raiva cortou o ar. O que foi isso? Perguntou Clara, confusa. Naruto já sabia. Mas desviou o olhar. Deve ser a tempestade, Clara respondeu, tentando soar despreocupado. Deve ser, disse ela, embora ainda um pouco insegura. Eles pararam próximos ao portão. Então posso te acompanhar até em casa? Perguntou Naruto. Clara balançou a cabeça de leve. Eu adoraria, mas meus pais mandaram mensagem. Disseram para eu esperar aqui. Acham mais seguro me buscarem de carro do que eu ir de bique com essa tempestade? Naruto assentiu. Eles estão certos, disse, olhando para o céu com mais atenção do que gostaria. Não dá para saber que tipo de perigo pode estar à espreita e, acima deles, o predador continuava observando. Esperando. Até que um carro vermelho chegou parando na frente da escola. Parece que meus pais chegaram e mesmo enquanto ainda quer, me acompanha mesmo que por uns poucos metros. Claro, Clara, diz Naruto. Com ele acompanhado Clara até o carro dos pais dela. Enquanto isso, dentro do carro, Javier e Opélia Nunes observavam pela janela. Os olhos dos dois estavam voltados para a cena do lado de fora, Clara conversando com Naruto sob o céu que escurecia cada vez mais. Parece que Naruto e Clara estão se dando muito bem, querido, disse Opélia, com um leve sorriso. Javier analisou a situação com mais atenção enquanto o carro se aproximava. Se não me engano, ele é o Romeu da peça junto com a Clara, comentou. É mesmo, confirmou Opélia. Podíamos convidá-lo para irmos juntos até a casa dele. Com essa tempestade chegando, seria mais seguro e ainda teríamos a chance de conhecê-lo melhor, além daquele jantar maravilhoso. Javier soltou um pequeno riso. Boa ideia. E faz tempo que eu não via você comer tanto quanto naquela. Achei que você mantinha uma dieta equilibrada. Opélia lançou um olhar de lado, com um sorriso tímido. Um dia fora da dieta não faz mal a ninguém. O carro finalmente parou. A janela desceu lentamente enquanto Clara abria a porta traseira e entrava. Naruto ficou do lado de fora, agora de frente para os pais dela. Oi, senhor e senhora Nunes, cumprimentou ele.
Como vai, querido? Disse Opélia, calorosa. Como vai, garoto? Completou Javier. Estou bem. Só a escola e a peça de teatro nada fora do normal, respondeu Naruto. É bom ouvir isso, disse Javier. Opélia então se inclinou um pouco para frente. Então, Naruto querido, você gostaria de ir conosco até a sua casa? Com essa tempestade a caminho, é mais seguro assim. Por um instante, Naruto hesitou. O céu trovejou. Por um instante, o relâmpago rasgou as nuvens, e Naruto viu a silhueta da criatura voando entre as nuvens. Observando. Esperando. Naruto desviou o olhar imediatamente, voltando sua atenção para Javier, Opélia e Clara no banco de trás. Ele tomou sua decisão. Soltou um suspiro. Lamento, senhor e senhora Nunes, mas eu tenho alguns assuntos pendentes que preciso resolver agora, disse Naruto, coçando a parte de trás da cabeça com um sorriso tímido. Mas agradeço pela carona. Fico devendo uma. Vocês podem escolher qualquer comida que quiserem, que eu cozinho. Javier sorriu. Nós vamos lembrar disso. Até mais, Naruto, disse Opélia. Naruto acenou. Tchau, Clara. Tchau, Naruto. Até amanhã, respondeu ela. O carro partiu. Naruto ficou parado, observando até que ele virasse a esquina. Só então o seu olhar mudou. Sério. Focado. Ele se virou rapidamente, voltando em direção à escola, enquanto puxava o celular e fazia uma ligação. Na casa de Ivan e Arg estavam sentados no chão, jogando gogó sushi. Vamos lá, camarão empanado. Lá vamos nós, Arg. Disse Ivan, animado. Camarão empanado, repetiu Arg, concentrado. Atrás deles, o celular de Ivan tocava sem parar. Até cair na caixa postal. Aqui é o Ivan. Se não posso atender agora, deixa sua mensagem depois do bip. Naruto respirou fundo do outro lado. Ivan, aqui é o Naruto. Eu tô sozinho e preciso que você e o Arg venham até mim o mais rápido possível. Vou precisar de toda a ajuda possível. Uma pausa. Eu vou matar essa Avitrou. Hoje a ligação terminou. Naruto guardou o celular e montou na bique. Sem hesitar, começou a pedalar com força, saindo da escola e seguindo direto para casa, cortando as ruas enquanto o vento aumentava com a tempestade. Acima dele, a silhueta da criatura já o acompanhava. A caçada ainda não tinha acabado. E dessa vez, Naruto não pretendia fugir. Naruto seguir pedalando em bique, seja através de ruas e praças, tudo para chegar em casa. Mas quando viu o Stalk atrás dele surgindo em cima dos prédios, na casa do Ivan, atum apimentado, diz Ivan, só para a luz se apagar junto com o jogo. Ou diz Ari, tempestade idiota, diz Ivan, só para ver o seu celular brilha no escuro e ver que tinha uma mensagem com ele e Tom Canode para reproduzir a mensagem. Quando terminou de ouvir a mensagem, ele virou para a Arg imediatamente. Arg, temos que ir agora, diz Ivan com pressa. Com Naruto em sua bique era para ser um dia normal, resmungava Naruto, pedalando com tudo. Uma surpresa de aniversário, beleza? Ensaio com a Clara até mais tarde, melhor ainda. Ele olhou para trás. A criatura estava ainda mais perto. Mas não. Tinha que ser estragado por essa maldita Avitrou assassina. Ivan e a Arg, os dois corriam pelas ruas, Ivan na bique, a Arg ao lado, acompanhando com passos pesados. Ivan olhava constantemente para o celular, seguindo a localização de Naruto. Aguenta aí, cara, murmurava. Ivan e a Arg, os dois corriam pelas ruas, Ivan na bique, a Arg ao lado, acompanhando com passos pesados. Ivan olhava constantemente para o celular, seguindo a localização de Naruto. Aguenta aí, cara, murmurava. De volta à ponte, Naruto pedalava sobre a ponte, a chuva caindo pesada, o som do rio abaixo quase abafado. Ele olhou para trás. Nada. Será que eu? Então a criatura surgiu pela frente, rápida e violenta. Naruto nem teve tempo de reagir ao impacto que veio. As garras o agarraram e o arrancaram da bique. Tras o ponto de exclamação, o mundo virou junto com o vento rugindo. E, de repente, ele estava sendo levado para o céu. Aonde você pensa que tá me levando? Pro seu ninho! Gritou Naruto, lutando contra o aperto das garras. O Stalker rugiu em resposta, subindo cada vez mais alto. Naruto cerrou os dentes.
Seu projeto de ave imbecil pensa duas vezes antes de escolher sua presa. Ele usou o próprio corpo como impulso, e chutou direto no rosto da criatura, mais especificamente nos olhos. O Stalker rugiu de dor, sacudindo violentamente no ar. E nesse movimento o amuleto escapou. Caiu girando no vazio, sumindo em direção ao chão. Droga! Na ponte Ivan e a Arg chegaram. A bique de Naruto estava caída no asfalto, abandonada. Ivan olhou rapidamente para o celular e então ouviu o rugido vindo de cima. Ele levantou os olhos e viu Naruto sendo carregado pela criatura no céu. Ele tá lá em cima. Ivan virou-se desesperado para a Arg. Como a gente chega lá? A Arg olhou para o céu. Depois para Ivan. Sem asas respondeu, em dúvida. Naruto viu o amuleto de Merlin girando no vazio, caindo cada vez mais rápido em direção ao chão. Por um instante tudo desacelerou. O vento rugia ao redor, a chuva cortava o ar e o Stalker vinha logo atrás, recuperado, faminto, pronto para dilacerá-lo no ar. Sem escolha e sem tempo, Naruto cerrou os dentes e soltou seu corpo. Despencou no vazio. O ar rasgava contra ele enquanto caía em direção ao amuleto, cada segundo mais rápido, cada metro mais próximo e, ainda assim, parecia longe demais. Acima dele, o Stalker mergulhou. As asas se fecharam. As garras se estenderam. Predador e presa. Queda livre. Naruto estendeu a mão. Pela glória de Merlin. Sua voz ecoou, firme, mesmo no meio do caos. Por um instante então o amuleto parou. No meio do ar. Como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. E, no segundo seguinte, ele disparou subindo e rasgando o espaço em direção a Naruto como um cometa de luz. Os olhos do Stalker se arregalaram. Tarde demais. A luz do dia está sob o meu comando. O impacto aconteceu. O amuleto colidiu contra o peito de Naruto e a luz explodiu. Uma onda de energia azul celeste se expandiu violentamente no ar, iluminando o céu escuro da tempestade como um segundo sol. As nuvens se rasgaram com o brilho, o trovão foi abafado pelo poder que se manifestava. Placas de armadura começaram a surgir. Primeiro o peitoral, se formando em camadas de energia sólida. Depois os ombros, braços e as pernas. Tudo se encaixando em um fluxo perfeito, como se o próprio tempo estivesse sincronizado com aquele momento. O capacete se formou por último. Os chifres emergiram com imponência. Os olhos de Naruto brilharam por trás da viseira. O Stalker, pego no epicentro da explosão, soltou um rugido, cegado pela luz, suas asas desestabilizadas no ar. E então, Naruto parou de cair. Flutuando por um breve instante no meio do céu tempestuoso. Imóvel. Como um verdadeiro guerreiro renascido na luz. E quando o brilho finalmente começou a se dissipar, ele abriu os olhos. E agora, a caça tinha acabado. Porque o caçador havia despertado. O impacto da transformação ainda vibrava no ar quando Naruto avançou. Sem hesitar e sem recuar. Ele se lançou direto contra o Stalker e, no instante seguinte, já estava sob ele. Suas mãos se cravaram nas penas rígidas da criatura, agarrando-se como garras contra garras, enquanto o monstro rugia desorientado, ainda cego pelo clarão da luz que queimava seus olhos. O corpo colossal se debatia no céu, asas batendo de forma caótica, tentando recuperar o controle, mas Naruto não soltou. O vento cortava como lâminas ao redor deles, a chuva chicoteava seu corpo, mas a armadura absorvia tudo. Ele se manteve firme, pressionando-se contra as costas da criatura enquanto ela mergulhava em descontrole. Agora não tem pra onde correr. Gritou, a voz firme mesmo no caos. O Stalker girou no ar. Tentou derrubá-lo. Virou o corpo de lado, depois de cabeça para baixo, e entrou em uma espiral violenta rumo ao chão. A gravidade puxou com brutalidade. Naruto quase foi arremessado. Mas ele se firmou ainda mais, cravando os dedos com força, usando a própria armadura como âncora viva. Com a outra mão ele invocou sua espada. A lâmina de luz surgiu, cortando a chuva como um raio sólido. E então o primeiro golpe, um corte profundo rasgou as costas do Stalker e fez a criatura berrar. Debateu-se ainda mais.
As asas bateram descontroladas, criando rajadas de vento que quase arrancaram Naruto dali, mas ele continuou. Outro golpe mais fundo, mais preciso, e depois outro e outro. Cada corte não era apenas para ferir, era para quebrar o controle da criatura. Desestabilizar e dominar. O Stalker reagiu. Dobrou o pescoço para trás, abrindo a mandíbula cheia de presas afiadas, tentando alcançá-lo. Naruto soltou uma das mãos e se impulsionou, saltou sobre o próprio corpo da criatura, desviando das mandíbulas por centímetros. No giro no ar, ele viu de perto os dentes, a morte, tentando se fechar sobre ele, mas falhando. Então ele desceu e cravou a espada direto no ombro da criatura e a lâmina afundou com força. O rugido que se seguiu ecoou por toda a cidade, um grito de dor e fúria. E, pela primeira vez de medo, a criatura tomou a única decisão possível. Subiu mais alto, rasgando as nuvens, atravessando a tempestade, indo além do alcance comum, onde os relâmpagos eram mais frequentes e o ar mais rarefeito. Foi então que Naruto sentiu. A falta de oxigênio veio como um golpe invisível, rápido quanto brutal. A adrenalina que o mantinha firme começou a falhar. Seus músculos enfraqueceram, sua visão vacilou por um segundo, e aquele segundo quase foi o bastante. Ele perdeu o controle. Agora, não era mais só uma luta contra o Stalker, era uma luta para não cair. Naruto forçou o capacete a desaparecer em luz, tentando respirar melhor. Mas não ajudou, o ar ainda era escasso, seu corpo não respondia como antes. A força estava indo embora. Então um clarão rasgou o céu, um relâmpago e o outro e mais outro. A luz refletiu em seus olhos e, junto com ela, vieram as palavras. A voz de Blink ecoou em sua mente. Quando não se tem arma para lutar ou se defender, use o ambiente. Ele pode ser sua melhor arma. Naruto respirou fundo, ou pelo menos tentou. Que seja, murmurou. Ele firmou o olhar, determinando. Lamento informar, mas eu não pretendo morrer aqui. Gritou, com tudo o que ainda tinha. E com certeza não hoje. Com um puxão firme, arrancou a espada do ombro da criatura. A lâmina brilhou. Viva! Pura energia. O capacete voltou a se formar em sua cabeça em um clarão. Com um braço, Naruto ergueu a espada em direção ao céu. Direto para a tempestade. Para os relâmpagos. Para o caos. Por um instante, tudo pareceu parar. E então o céu respondeu, um raio desceu. Violento. Indomável. E atingiu Naruto. A energia percorreu a lâmina como um canal perfeito, atravessou seu corpo, envolveu sua armadura e foi descarregada diretamente no Stalker. A criatura, já ferida, não suportou. Seu corpo se enrijeceu no ar. As asas falharam. O rugido morreu na garganta. E então, parou. Silêncio. Por um segundo. E no seguinte, começou a cair. Despencando dos céus. Naruto ainda sobre ela. Ambos caindo juntos em direção ao chão, os dois começaram a cair em queda livre. O vento rugia nos ouvidos de Naruto como um grito interminável, rasgando o ar enquanto a cidade de Arcádia crescia abaixo deles. Prédios, ruas, luzes borradas pela chuva, tudo vindo rápido demais. Naruto puxou a espada de volta com um movimento firme e se reposicionou sobre o corpo do Stalker. Seus pés encontraram apoio na carapaça irregular da criatura, como se ele estivesse fincando raízes ali no meio do céu. Seu olhar endureceu. Frio. Calculado. Implacável. Então é assim que você quer terminar? O Stalker ainda se debatia, mas agora seus movimentos eram erráticos, desesperados. O corpo tremia, as asas já não respondiam, e seus olhos vermelhos, antes cheios de fúria, agora carregavam algo diferente. Medo. Naruto ergueu a espada acima da cabeça. A lâmina brilhava intensamente, pulsando com a energia azul da armadura, e então, o céu respondeu. Um trovão rasgou os céus. E como se o próprio destino tivesse sido invocado, o raio caiu novamente, direto sobre a espada. Desta vez, Naruto não recuou. Não hesitou. Ele absorveu. A energia percorreu a lâmina, mas não avançou para seu corpo. A magia da armadura reagiu, envolvendo o aço em um fluxo intenso, comprimindo, domando, forçando aquele poder selvagem a se curvar.
O resultado foi imediato. A espada se transformou. Uma aura azul explodiu ao redor da lâmina, entrelaçada com correntes elétricas que dançavam como serpentes vivas, crepitando no ar como uma bobina de Tesla em fúria. O brilho era tão intenso que rasgava a tempestade, um sol nascido no meio da noite. Lá embaixo, Ivan e a Arg só conseguiam ver a luz. Não o garoto. Não o guerreiro. Apenas o poder. O chão se aproximava. Rápido. Muito rápido. Mas Naruto não olhava para baixo. Ele só tinha olhos para o inimigo. Quero que mande um recado. Sua voz saiu baixa, mas carregada de peso. Para Bular Strickler, seus olhos começaram a mudar. O azul desapareceu e no lugar, surgiu um vermelho profundo. Sangue. Quando eu mandar eles pro inferno, assim como vou fazer com você, os Talco encarava nos seus últimos instantes. E, pela primeira vez, aquela criatura predadora viu algo pior que ela. Eles vão se arrepender de terem cruzado o meu caminho com um único movimento. Naruto desceu a lâmina direto no coração da criatura. O impacto foi absoluto. A espada atravessou o corpo dos Talc, e por um instante, tudo parou. O tempo. O som. E então a luz explodiu. Uma explosão colossal de energia irrompeu de dentro da criatura, rasgando seu corpo de dentro para fora. O rugido final foi engolido pela onda de poder que se espalhou pelo céu, dissipando a tempestade ao redor como se ela nunca tivesse existido. O corpo dos Talc endureceu. Petrificou. E no instante seguinte se despedaçou. Milhões de fragmentos de pedra explodiram no ar, espalhando-se como uma chuva mortal de destroços. Mas Naruto continuava caindo. Sozinho. A espada ainda brilhando em sua mão. E o chão já estava perto demais. Naruto estava em queda. O vento uivava ao redor como um grito constante, rasgando o ar enquanto ele despencava em direção ao chão que agora crescia rápido demais abaixo dele. A chuva, antes intensa, havia sido praticamente dissipada pela explosão, restando apenas o eco distante dos trovões e o cheiro de ozônio queimando no ar. Fragmentos de pedra, o que restava dos Talc, caíam ao seu redor como uma chuva mortal. Naruto puxou a espada de volta, o brilho elétrico ainda serpenteando pela lâmina, mas já enfraquecendo. Seu corpo ainda vibrava com o impacto da energia que havia canalizado. Cada músculo protestava. Cada respiração era pesada. Mas ele não tinha tempo para sentir nada disso. O chão estava perto. Muito perto. Seus olhos se moveram rapidamente, analisando o ambiente em segundos. A ponte. A estrada. Algumas árvores mais afastadas. Nenhuma opção segura. Droga, murmurou, apertando os dentes. A mente girava, tentando encontrar uma solução, qualquer uma. Ele já tinha feito o impossível, mas ainda não tinha terminado. O impacto vinha. E então, regra número 1, a voz de Blink ecoou mais uma vez em sua mente. Heróis não são aqueles que não sentem medo. Naruto cerrou os olhos por um instante. São aqueles que não são paralisados por ele. Seus olhos se abriram novamente. Firmes. Determinados. Sem hesitação. Então vamos até o fim. Com um movimento rápido, Naruto girou o corpo no ar, reposicionando-se. Em vez de cair de forma descontrolada, ele alinhou o próprio corpo na direção do solo, como uma lança. A espada brilhou novamente. Menos intensa, mas ainda viva. Ele a puxou para trás. E no último instante, cravou. A lâmina atingiu o asfalto da ponte com um impacto violento. Boom! Uma explosão de energia azul se espalhou no ponto de impacto, rachando o concreto em todas as direções. A força da queda foi parcialmente absorvida pela espada, canalizada através da armadura. Mesmo assim, o impacto foi brutal. Naruto foi lançado alguns metros à frente, rolando pelo chão com violência antes de finalmente parar, deitado de costas, o corpo pesado, a respiração irregular. Silêncio. Por um segundo, dois, nada. A chuva começou a voltar. Naruto piscou. O céu ainda estava lá. Ele soltou ar, pesado mas vivo. E um riso fraco escapou. Eu ainda tô inteiro. A armadura começou a se desfazer em partículas de luz azul, dissolvendo-se no ar como poeira luminosa até desaparecer por completo.
Aos poucos, revelou novamente suas roupas, rasgadas, sujas, marcadas pela violência da batalha. O amuleto de Merlin voltou para sua mão com um leve brilho, como se também estivesse se acalmando após o caos. Naruto permaneceu deitado por alguns segundos. Apenas respirando. Sentindo. Cada músculo doía, cada parte do corpo reclamava, mas havia algo diferente ali dentro. Algo que não estava presente antes. Mais firme. Mais pesado. Mais perigoso. Naruto não sabia que dentro dele algo tinha mudado. Ele virou levemente o rosto, encarando os destroços espalhados do Stalk, agora nada mais do que fragmentos de pedra inertes. Seus olhos se estreitaram. Isso foi só o começo, não foi? O som de passos apressados ecoou pela ponte molhada. Ivan. Ari. Eles estavam chegando. Naruto fechou os olhos por um breve instante, deixando o corpo finalmente relaxar contra o chão frio. Naruto. Você está bem? A voz de Ivan veio carregada de preocupação. Antes mesmo de responder, Naruto sentiu o chão desaparecer sob ele. A Argo ergueu com cuidado, acomodando nos braços gigantes de pedra, como se estivesse segurando algo extremamente frágil. Eu tô bem, Naruto respondeu, soltando um riso seco. Só com o corpo inteiro reclamando, Ivan soltou ar, claramente aliviado, passando a mão pelo cabelo molhado. Cara, a gente tentou te encontrar quando você caiu, mas depois foi só luz. Uma explosão absurda. A gente ficou completamente cego por alguns segundos. Desculpa, murmurou a Arg, com a voz baixa, quase pesada de culpa. Naruto abriu um olho, olhando para os dois. E tá tudo bem, pessoal. Eu tô aqui, não tô. Ele respirou fundo, sentindo o cansaço finalmente pesar de verdade. Agora será que vocês podem me tirar daqui? Eu já lutei o suficiente por hoje, sinceramente não tô a fim de pegar uma gripe depois disso. Ivan deu um meio sorriso. Pode deixar. Transporte VIP já chegou a levar para casa, disse a Arg, firme, ajustando Naruto nos braços com ainda mais cuidado. Com isso, os três deixaram a ponte. A chuva voltava a cair, mais suave agora, lavando os restos da batalha enquanto eles seguiam pela estrada. Ivan caminhava ao lado, ainda olhando de vez em quando para Naruto, como se estivesse se certificando de que ele realmente estava ali. Vivo. A arte seguia firme, cada passo pesado, mas surpreendentemente gentil. E Naruto apenas fechou os olhos de novo. Não para de dormir. Quando chegaram a casa, mal cruzaram a porta e já deram de cara com Draal, claramente inquieto, andando de um lado para o outro como uma fera enjaulada. Assim que viu Ivan e a Arg, ele avançou imediatamente. Onde está o caçador de trolls? Exigiu, a voz carregada de preocupação. A resposta veio sem palavras. A Arg apenas ergueu levemente os braços, revelando Naruto ali, consciente mas completamente acabado. E aí, Draal, Naruto disse com um leve sorriso cansado. Você não vai acreditar no dia que eu tive. Draal parou por um instante, observando o estado dele de cima a baixo, roupas destruídas, corpo relaxado demais, expressão exausta. O que aconteceu com você? Perguntou, agora mais sério. Naruto soltou um pequeno suspiro. Eu explico, mas antes eu preciso de um banho. E ninguém discutiu. Ivan, a Arg e Draal deram espaço. Depois de tudo aquilo, Naruto tinha mais do que merecido alguns minutos de paz. O vapor quente ainda parecia envolver Naruto mesmo depois que ele voltou para a sala. Agora limpo, com roupas trocadas, ele estava jogado no sofá, o corpo ainda pesado, mas ao menos um pouco mais relaxado. Ivan estava sentado ao lado. A Arg no chão, próximo. Draal de pé, atento. E Naruto começou a contar. Então, com a espada carregada de eletricidade, ele fez um pequeno gesto com a mão, como se ainda segurasse a lâmina. Eu atravessei direto o coração do Stalk. Eu vi ele gritar antes de virar pedra. Ele fez uma pausa curta. E depois explodiu. Energia para todo lado. Ivan assentiu, cruzando os braços. Então foi isso. Aquela luz absurda cegou eu e a Arg por alguns segundos. A gente não conseguiu nem ver você caindo. Naruto deu de ombros, o movimento pequeno por causa do cansaço.
Mas tá tudo certo, eu tô aqui por um segundo. Houve silêncio. Então, Raara. A. A risada de Drow explodiu pela sala. Isso. É assim mesmo. Ele praticamente rugiu, avançando e dando um tapa poderoso nas costas de Naruto. É assim que um verdadeiro caçador de trolls deve lutar. O resultado foi imediato. Naruto foi arremessado para frente e caiu do sofá como um saco de farinha. AGH. Ei! Drow! Ivan levantou na hora. Cuidado! Ele tá inteiro por milagre. A Ardo rapidamente se inclinou, pegando Naruto com cuidado e colocando-o de volta no sofá, ajustando ele com surpreendente delicadeza. Desculpa, disse a Arg, baixo. Naruto levantou uma mão, ainda meio jogado. Tá tudo bem, murmurou. Só me lembra de nunca deixar o Drow me parabenizar de novo. Drow cruzou os braços, ainda empolgado. Sinto muito, caçador, mas uma batalha como essa. Isso é digno de canções. Lendas. Histórias que ecoarão por eras. Naruto soltou um pequeno riso cansado. Agradeço de verdade, mas agora ele afundou mais no sofá, claramente no limite. Será que a gente pode fazer algo normal? Ele virou o rosto levemente na direção dos três. Tipo qualquer coisa que não envolva lutar, quase morrer ou ser esmagado? Ivan sorriu de canto, já recuperando o bom humor. Justo que tal uma montanha de pizza e uma maratona de filmes de ação até a gente apagar? Sugeriu, com um brilho animado nos olhos. A Arg inclinou a cabeça, interessado. Pizza. Naruto fechou os olhos por um instante, deixando escapar um suspiro longo, dessa vez, mais leve. Perfeito. Fim do capítulo. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.